Uma barra isolante possui 4 encaixes, nos quais são colocados cargas elétricas de mesmo módulo, sendo as positivas nos encaixes claros e as negativas nos encaixes escuros. A certa distância da barra, a direção do campo elétrico está indicado na figura à esquerda, aqui no caso. Uma armação foi construída com 4 dessas barras, formando um quadrado, como representado à direita. Aqui está. Se uma carga positiva for colocada no centro P da armação, a força elétrica que agirá sobre a carga terá sua direção e sentido indicados por... E aqui estão as opções de solução do problema. E o problema ainda nos dá uma informação adicional. Desconsidere eventuais efeitos de cargas induzidas. Já que o problema fez essa observação, vamos entender o que ele está querendo dizer. Como nós temos um isolante e colocamos cargas elétricas nesses isolantes, as cargas positivas atraem as cargas negativas e repelem as cargas positivas, pois sabemos que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. O material isolante, assim como todo material, é formado por átomos, e os átomos possuem cargas elétricas, o núcleo com carga positiva e os elétrons que ficam orbitando o núcleo com carga negativa. Essas cargas que colocamos na barra atuam também no material, ou seja, nos átomos que compõem esse material isolante, formando então cargas induzidas. Se o material era neutro inicialmente, ele vai permanecer neutro. Porém, aonde colocamos as cargas positivas, ele vai atrair um pouco mais os elétrons desse material e repelir um pouquinho mais os núcleos. Essa atração e essa repulsão a nível atômico, ela desloca muito pouco os elétrons e o núcleo. Porém, como isso é feito com muitos deles, ou seja, com todo o material, isso acaba por ter um efeito visível. Porém, seria um fator extremamente complicador para o problema, de modo que ele nos diz para desconsiderarmos esses efeitos de cargas induzidas. Vamos entender agora o que é o campo elétrico. Campo elétrico é um mecanismo criado pelos físicos para descrever forças que atuam à distância, como, por exemplo, a força elétrica, a força magnética e a força gravitacional. Outras forças também são descritas por campos, mas não cabe no escopo do ensino médio essa discussão. Então, vamos lá. Campo elétrico, ele é a força dividido pela carga. Isso quer dizer que, num local onde haja campo elétrico, se eu colocar uma carga de prova Q, essa carga de prova vai ser submetida à ação de uma força F. Vale aqui a observação importante de que força tem caráter vetorial, enquanto carga elétrica tem caráter escalar. Força, com caráter vetorial, indica que depende de direção, sentido e módulo, que é a sua intensidade. Como temos um vetor dividido por um escalar, significa que o campo elétrico também possui caráter vetorial. Podemos inverter essa equação aqui para ficar da seguinte forma. Força é igual a carga de prova vezes o campo elétrico a qual ela está submetida. Fiz isso porque o problema nos pergunta sobre força elétrica, então estou deixando força elétrica isolada. Vamos agora compreender um pouquinho mais sobre o efeito do campo elétrico, pois é o campo elétrico que está indicado na figurinha à esquerda. Vamos tomar uma situação onde eu tenha 3 cargas, Q1, Q2 e Q3. E vamos tomar um ponto P qualquer. O campo elétrico nesse ponto, ele é o campo elétrico devido à carga 1. As cargas elétricas em azul eu estou supondo serem positivas, enquanto que a vermelha, negativa. Vamos prosseguir então. O campo elétrico resultante, ou o campo elétrico total no ponto P,
é o campo elétrico devido a todas essas cargas somados. Então vamos lá. O campo elétrico devido à carga Q1. Eu vou traçar uma reta de Q1 até o ponto P e o campo elétrico está nessa direção tracejada. Como Q1 tem uma carga positiva, esse campo elétrico aponta para fora. Aqui está o campo elétrico E1. O mesmo vamos fazer para Q2. Vamos tracejar uma reta da localização de P2 até o ponto P. Como Q2 é negativa, o campo elétrico aponta para dentro, para ela. Isso é uma convenção. Aqui está. E novamente, carga Q3 positiva. Vou fazer a linha tracejada e o campo elétrico aponta para fora. Agora a observação importantíssima. O campo elétrico total no ponto P é a soma vetorial do campo elétrico gerado pela carga 1, mais o campo elétrico gerado pela carga 2, mais o campo elétrico gerado pela carga 3. Quando eu digo que é uma soma vetorial, é porque eu preciso levar em consideração a direção e o sentido de cada um desses campos elétricos. Prosseguindo, então, vamos pegar a armação feita pelas 4 barras indicadas na figura à esquerda. Aqui está. A técnica utilizada para resolver o problema será a de separar as 4 barras que compõem a armação e ver a direção e o sentido do campo elétrico gerado por cada uma dessas barras. Então, vamos lá. Aqui está. Reparem, o campo elétrico está apontando sempre na direção das cargas negativas. E o que foi feito? Foi simplesmente pegar esta barra e rotacioná-la até que ela fique nas mesmas posições indicadas na figura à direita. Então vamos lá. Na parte superior e na parte inferior, o campo elétrico está na mesma direção e para o mesmo sentido, ambos apontando para a esquerda. O lado esquerdo e o lado direito possuem o campo elétrico na mesma direção, que é a direção vertical, porém cada um com sentido, um indicado para cima e outro indicado para baixo. Então vou pegar esses campos elétricos e aplicá-los todos no ponto P aqui no nosso desenho. Temos aqui então. A observação agora importante é: na hora de somar, deve ser levado em consideração o caráter vetorial do campo elétrico, ou seja, devo levar em consideração o sentido e a direção, além, obviamente, do seu módulo. Vejamos aqui. Nessa direção vertical, nós temos um campo elétrico para cima e um campo elétrico para baixo, de mesmo módulo, ou seja, mesma intensidade, porém sentidos contrários. Esses dois campos elétricos se anulam. Já na direção horizontal, os campos elétricos apontam para o mesmo lado, ou seja, possuem a mesma direção e mesmo sentido. Eles vão se somar neste caso. Temos então que o campo elétrico resultante possui direção horizontal e aponta para a esquerda. Então vamos lá. Ele nos diz que é colocado no ponto P uma carga positiva, ou seja, o Q é positivo. Olha só agora. Força, caráter vetorial, é igual a um escalar, no caso a carga, vezes o campo elétrico. Força e campo elétrico possuem mesma direção. Com relação ao sentido, como a carga é positiva, a força e o campo elétrico possuem também o mesmo sentido. Se a carga colocada fosse negativa, entraria um sinal de menos aqui, indicando que a força e o campo elétrico possuem sentidos contrários. Não é esse o caso. Carga positiva, força e campo elétrico possuem mesma direção e mesmo sentido. Resposta correta, letra B. Questão encerrada.